Olá, tudo bem? Aqui é o presbítero André Sanches, estamos começando mais um Estude a Bíblia, o nosso espaço aqui no YouTube para a gente responder perguntas daquelas difíceis da Palavra de Deus, sempre de uma maneira simplificada, mas com profundidade, sem aquelas burocracias da teologia, para você realmente compreender. Se você ainda não me conhece, eu escrevo há mais de 10 anos no site esboçandoideias.com, ok? Você pode entrar lá, dar uma olhadinha, sempre tem estudos escritos lá, novos para você, então me acompanhe por lá também. Bom, vamos começar então lendo a pergunta do nosso leitor. Sempre aprendi desde pequeno que os animais entraram na arca de Noé de 2 em 2, ou seja, 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea. Mas estudando mais detalhadamente o texto, vi que existe a menção ali também da entrada de 14 animais de cada espécie, ou seja, 7 pares, o macho e a fêmea. Pode me explicar melhor esta questão? É muito interessante, eu não sei quanto a você, meu leitor aqui, meu amigo e amiga, irmão que estão assistindo aqui esse vídeo, mas eu tenho bem na minha mente, né, aquelas imagens de 2 em 2 animais entrando na arca de Noé, né, que a gente aprende desde pequeno, que a gente vê em desenhos, e muitas vezes isso está bem na nossa mente, mas a gente vai perceber que não foi muito bem assim que aconteceu. Então nós vamos responder a seguinte pergunta hoje. Noé levou na arca 2 animais de cada espécie ou 14 animais de cada espécie? Ou será que ele levou 2 e também 14? Hoje nós estaremos respondendo a essa dúvida de forma objetiva. Mas antes de te dar essa resposta, gostaria de lembrar que se você quer fazer um curso comigo em videoaulas, assim como estão aqui nesse vídeo, como você tem me acompanhado aqui, o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis e Apocalipse, está com vagas abertas, ok? Eu vou ser o seu professor, você vai ter o meu WhatsApp para a gente tirar dúvidas, então mais informações aqui, né, no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição do vídeo, ok? Vem estudar comigo, vamos aprofundar mais na Palavra de Deus, começando lá Gênesis 1 e avançando capítulo a capítulo para a glória de Deus. Olha só, vamos começar então a nossa resposta. Quero te dizer, primeiramente, que foi muito mais do que 2 de cada espécie. Surpresa, de fato, sabe que a primeira vez que eu fiz um estudo bastante aprofundado, eu também fiquei surpreso ao descobrir que não são apenas 2 animais de cada espécie. Mas vamos ver dentro do texto como que funciona essa questão ali na narrativa. Bom, primeiro nós temos uma primeira parte da ordem de Deus a Noé. E a primeira parte está em Gênesis 6, versículo 19, que diz o seguinte: de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Bom, muitos leitores da Bíblia param por aqui. E aqui que está o grande erro, né, de grande parte dos estudantes da Palavra de Deus. A gente nunca para um texto e isola um versículo apenas. É preciso ler todo o contexto. Então nós temos aqui dentro de todo o contexto, eu separei aqui, a primeira parte da ordem de Deus. É uma parte mais geral, onde ele está dando ali um panorama geral para Noé de como seria essa questão do dilúvio. Na sequência, a gente tem então a segunda parte da ordem de Deus. Então observe em Gênesis 7, versículo de número 2, que diz o seguinte: de todo animal limpo levará 7 pares. Observe aqui o detalhamento maior agora de Deus, né? Da forma como vai se aproximando o dilúvio, Deus então vai detalhando mais para Noé. Todo animal limpo levará 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e a sua fêmea. Então observe aqui que nós temos então, nessa segunda parte da ordem, o seguinte detalhamento. Animais limpos, 7 machos e 7 fêmeas. Animais imundos, 1 macho mais uma fêmea. Então nós temos dos limpos, nós temos 14 animais, perfeito? 7 machos e 7 fêmeas. E dos animais imundos, 2 animais, o macho e a sua fêmea. Então essa foi a ordem que Deus deu a Noé. Bom, você deve estar se perguntando, mas presbítero André, o que é um animal limpo e um animal imundo? Segura um pouquinho que eu já vou explicar isso para você.
Porque nós temos ainda uma terceira parte da ordem de Deus. Então, essa ordem dos animais, ela foi dividida ali por Deus em 3 partes. Nós temos a citação de um tipo de animal que Deus deu ali por nome, né? Que ajudou bastante Noé. Também das aves dos céus, 7 pares. Macho e fêmea para se conservar a semente sobre a face da terra. Então as aves, sabemos, né? Elas têm um papel fundamental na questão aí de levar sementes para lá e para cá, na formação de florestas e tudo mais. Não vamos entrar nisso hoje, nesse detalhe. Mas o que eu quero colocar para você aqui é que nessa terceira parte da ordem, Deus já menciona que das aves vão ser 7 pares também, ou seja, 14 aves de cada tipo, ok? Macho e fêmea. Era dessa forma que Deus estabeleceu, então, nessas ordens. Agora vamos ver aqui animais limpos e imundos. A gente sabe que depois, lá na lei de Moisés, Deus ele estabeleceu critérios e detalhamentos para mostrar quais eram os animais limpos e que podiam ser comidos e quais eram os animais imundos e que podiam ser comidos. Está lá em Levítico. No entanto, nós estamos falando de Gênesis, não tinha ainda aquela lei lá de Levítico. Então nós temos aqui pelo menos 3 pensamentos do que seriam esses animais limpos e imundos. Seriam animais para alimento? Faria muito sentido, não é verdade? Que os animais que fossem utilizados para alimento, ou para fornecer, por exemplo, leite para alimento, eles tivessem em maior quantidade, 14 ou 7 pares. Por exemplo, o gado ali, a vaca, faz muito sentido. Alguns pensam que os animais aqui imundos seriam os animais selvagens, que poderiam então ser ali em menor quantidade. Então, se não fosse selvagem, seria limpo. Se fosse selvagem, seria imundo. E alguns pensam que poderia ser os animais para sacrifícios, ou seja, aqueles tipos de animais que Deus aceita para sacrifícios, como, por exemplo, o gado, aves, seriam então os limpos, então seria 14, e o restante seria imundo, seria só 2 de cada espécie. Bom, a gente não tem certeza, porque o texto não descreve, mas Noé certamente teve orientações detalhadas sobre isso do próprio Deus. Então ele sabia e soube, evidentemente, diferenciar esses tipos de animais. Hoje só cabe a nós realmente levantar aqui algumas hipóteses. Mas, presbítero, qual a sua opinião? A minha opinião seria aqui uma mesclagem entre esse primeiro e esse último. Por quê? Porque quando Noé sai da arca, ele faz sacrifícios, depois do dilúvio, e utiliza ali os animais que são limpos, que são ali de gado. E também, certamente, a questão da alimentação foi pensada por Deus, porque Deus é sabedoria, ok? E, para concluir, então, a nossa pergunta de hoje, a nossa resposta de hoje, a primeira parte da ordem é mais geral. Depois, temos mais detalhamentos, como nós vimos na segunda e terceira partes. Por isso, sempre, friso aqui, sempre leia todo o contexto de um texto para que você realmente conheça a história como de fato ela está narrada na Bíblia Sagrada. Se você gostou desse estudo, ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe com irmãos para que a gente possa crescer e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Inscreva-se então em nosso canal e até o próximo estudo. E olha só, deixa o seu comentário aqui se você gostou, dá um joia, dá um amém, comenta alguma coisa, dá um joinha para que você anime este professor aqui que vos fala a produzir cada vez mais para a tua bênção e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Até a próxima aula, fica com Jesus.